Este podcast é um oferecimento. Mais Cor, Tintas e Revestimentos. Juntos vamos colorir e revestir os seus sonhos. SFI Chips MS, provedora de soluções em serviços de preparação eletrônica automotiva. Daniele Mitani, Arquitetura e Interiores, transformando os sonhos da sua família em ambientes acolhedores e personalizados. Espaço Malbec Eventos, tornando o seu evento verdadeiramente especial. E Bote Marketing na sua empresa. É isso aí, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Liderando com Fé. Para nós é uma alegria, né, pai, ter toda essa audiência, qualificada audiência. Sim, quem tá ali nos vendo é altamente qualificado. Altamente qualificado. Bom, a nossa missão aqui é passar para você, é treinar você, passar ferramentas aí de como se tornar um líder ainda melhor. Eu sei que você já é um líder de excelência, mas que você se torne ainda melhor. E também despertar aí, talvez alguém que esteja nos vendo nem entende muito, nunca ouviu falar sobre liderança, né? Ou não sabe a importância. Exato. Fala, não, eu líder, que jamais, isso. Não pode. Mas você é líder e a gente está aqui para te mostrar a importância de liderar. Liderança é sobre influência, é sobre servir. Enfim, então você é muito bem-vindo aqui no nosso canal. E ó, já não esquece de deixar aquele like, né, pai? Sim, porque já começa se inscrevendo. Já começa se inscrevendo. Ok, aí põe um like. Aí põe um like, aí compartilha. E aí faz um comentário. Faz um comentário, com certeza. Vai comentando aí o que você tá achando do episódio. Depois, no final, comenta aí o que você achou. Compartilha com pelo menos 7 pessoas, né? No mínimo. Olha assim. aí, hein, Gabriel. Só pra começar. Esse número é especial. Esse número é especial. Mas é isso, gente. Nós temos aqui um episódio novo todas as quintas-feiras, às 19 horas. Vai ao ar aí no nosso canal no YouTube, no Spotify. E a gente também tem o nosso Instagram, né, pai? Que é importante lá, porque lá saem os cortes, os próximos convidados. Então, nos siga lá também, é @liderandoconfé, sem o acento no E. Então, é liderandoconfé_. Você vai achar a gente lá. E hoje a gente tem aqui uma convidada muito especial. A gente vai falar sobre família. A gente vai falar sobre educação de filhos. A gente vai falar sobre uma série de situações muito, muito importantes. Aqui a gente hoje, Gabriel, vai aprender sobre a ciência da educação. A ciência da educação. Porque, inclusive, a gente fala que a liderança ela tem as áreas de influência. Não é só uma professora, ela é uma cientista. Uma cientista. A liderança tem várias áreas de influência e uma delas é a família, é a igreja. Então, a gente vai aqui, ó, ter uma aula, verdadeira aula hoje aqui, né, pai? Mas olha, antes de passar aí a palavra para ela e apresentar ela e irmos para as nossas perguntas, queria falar de um pessoal que é muito importante pra gente, hein? Sim. Sem ele seria difícil a gente continuar esse projeto. Alguns dele a Vaxi conhece, tá? Ela também concorda. Show de bola. São os nossos apoiadores aqui. Bom, começar falando da Mais Cor Tintas e Revestimentos, do nosso amigo aí, agradecer ele, o Adriano, que está com a gente aí desde o início. Então, a gente sempre fala aqui, ó, para você que está buscando e procurando tinta, revestimento para sua obra, para sua reforma, para sua casa, para seu escritório, para seu consultório, enfim, procure eles lá. Também temos aí com a gente... Antes de você ir para o outro, eu tenho que falar uma coisa sobre o Adriano Henrique. O Adriano, ele é um líder, muito bom líder e vai se capacitar ainda melhor ainda. Abraço para você, Adriano. O Adriano tá indo para Chicago. Ah, é? O Global Leadership Summit começa na semana que vem. Na semana que vem. Inclusive, quando for ao ar esse episódio, vocês vão estar lá. Exatamente. Olha aí que beleza. Se preparando, se capacitando ainda mais para trazer novidades aqui. Então, a gente já tem que deixar marcado um episódio com o Adriano para ele contar como é que foi o Global Leadership Summit, que é a maior conferência sobre liderança do mundo, né? Pronto, tá feito. Também Prepara a mala aí, Adriano. Prepara a mala aí, Adriano. Também temos a SFI Chips MS. Você que quer melhorar a performance do seu carro, eles têm toda uma questão ali de tecnologia para melhorar o motor do seu automóvel. Procura eles lá também. Um abraço pro Alexandre e pro Nuan. Temos também a Daniele Mitani Arquitetura e Interiores. Você que busca fazer um projeto aí para sua casa, enfim, melhorar ainda mais o ambiente onde você vive, onde você passa com a sua família. Ela, ó, é especialista em tirar os sonhos que você tem aí, colocar no papel e executar uma obra incrível para você. E vai ficar com um ambiente personalizado. Vai. Sensacional. Não vai ter igual. Não. Vai ser aquele... daquele jeito. Porque a Daniele sabe fazer a leitura e aí vai pôr com a cara que a pessoa quer. O escritório, a casa, qualquer coisa. Show de bola. Busque ela aí no Instagram que você vai ver aí os projetos sensacionais que ela tem.
E os dois, não menos importante, inclusive eles são novos aqui, estão nos apoiando. Opa, a gente já falou deles no último episódio. Chegando pra família liderando com fé. Mas chegando pra família liderando com fé, é o espaço de eventos Malbec. Quer ter uma festa boa, quer ter uma festa, um aniversário, um mini wedding. Agora é chique o negócio. Mini wedding. Rapaz, nem eu sei falar isso. Você prestou atenção aí, né, Matheus? Rafael, você viu? Fazer um aniversário, uma reunião com seus amigos, ó. Busca eles lá, é um lugar super aconchegante, super bacana. E a Bot Marketing, automação de marketing, automação aí no WhatsApp para sua empresa, marketing digital. Bot Marketing na sua empresa. Então é isso, pai. Dito isto, vamos ao que interessa. Vamos lá, ó. Ela é pedagoga, ela é teóloga, ela é mestre em educação, há mais de 20, 30 anos trabalhando com a educação. Você pensa o quê? Você pensa o quê? E agora de quebrinha, assim, só pra se divertir, ela tá fazendo neurociência. Neurociência, show de bola. Estamos aqui com a Vasti Breder. Vasti, é um prazer te receber aqui, viu? Igualmente. Vocês são muito queridos, é um prazer estar aqui com vocês. Show. Todo o pessoal que está assistindo. É isso aí, o pessoal aí tá nos assistindo. Tenho certeza que eles vão aprender muito hoje aqui, né? Sabe por quê? Sabe qual que é a diversão da Vasti? Eu vou entregar ela aqui. Nas férias, a diversão dela é ler um livro, entendeu? Entendi. Gosta pouco de estudar. Eu levo vários. Aí na hora que eu canso de um, eu vou pro outro. Eu já percebi, já viajei com ela, com o pastor Gilson, que é o esposo. Inclusive, a gente tem que fazer um agradecimento especial, né? O pastor que liberou ela para estar aqui conosco. Pastor Gilson, um abraço para ele. Inclusive, se Deus quiser, o quanto antes, ele vai estar aqui com a gente para também compartilhar a história dele. Certeza. Sim. Mas, Vasti, conta um pouquinho pra gente onde que tudo isso começou, esse seu chamado aí para trabalhar com a educação infantil. Pois é. É interessante, né? Que a gente, quando é jovem, a gente não sabe como que Deus vai dirigir a vida da gente. Eu tinha entregado a minha vida para Jesus aos 8 anos, 10 anos, 12 anos mais ou menos. Eu já tinha um chamado para missões, eu queria ser missionária. Eu queria ir para a África. Eu lembro que naquela época a gente recebia nas igrejas uma revista. Eu lembro de uma missionária que é muito conhecida, e ela estava assim, ladeada daqueles menininhos, né? Lá da África, assim, lindos, aquelas bochechinhas e tal. E aí eu falei assim, eu quero ir para lá. Bom, eu fiquei adolescente, estava terminando o ensino fundamental, né? Eu fiquei sabendo que tinha uma igreja presbiteriana, eu morava em São Paulo, né? Eu cresci lá. E era uma igreja presbiteriana que tinha um curso médio com... ele era de teologia, né? Mas também era médio, tinha as duas coisas. Então, eu falei, excelente, porque o governo reconhecia o curso médio e eu já me preparava para missões. Aí, fui lá, eu tinha que fazer uma entrevista com o pastor Thomas Gilmer. Infelizmente, eu vim para cá, acabei perdendo o contato e eu fiquei sabendo que ele faleceu. Mas eu queria muito agradecer como ele foi sábio. E, assim, foi dirigido por Deus. Ele falou assim para mim. E ele falou uma coisa que hoje seria, em muitos lugares, inovador. E ele falou naquela época, ele falou assim, você já faz missões? Eu falei, não, né? Para ser missionária, pensei. Eu tenho que ir a um lugar. Chamada para ir. Né? Ele falou assim, não. Mas você tem que fazer missões aqui primeiro, para depois fazer fora. Isso é inovador. É porque as pessoas normalmente acham que você sente o chamado para ser missionário e você tem que ir para missões. Lá você vai fazer. Ele falou, não, você tem que ser missionário aqui primeiro. Sim. E aí eu fiquei assim meio perdida, estava eu e minha irmã. Aí ele falou assim, eu vou chamar uma pessoa que pode falar com você. E ele chamou uma mulher baixinha, assim, que eu poderia confundir ela com alguém que trabalhava na limpeza. Muito simples, assim, sem... E aí ela começou a conversar comigo. Eu falei, essa mulher o que ela vai me falar? Porque eu achei que ela não tinha nada a ensinar. Aí ela abriu a bolsa assim, aí ela começou a tirar. Você pode falar com as crianças. Olha que coisa mais linda. E ela foi pegando aqueles materiais da PEC, né? Que quem não conhece é uma instituição que prepara materiais, né? Para as igrejas. E a PEC, ela tem material para você falar de Jesus para outras crianças. Que bacana. Né? Então, aí eu peguei e ela começou a falar e foi comigo até o ponto de ônibus, comigo e com a minha irmã. Aí fomos para casa. Eu fiquei pensando, o que eu vou fazer para ser missionária aqui? E no fundo da minha casa tinha um barracão.
Mas estava tudo cheio de... a casa era alugada, não era nossa, então tinha lata de tinta velha, coisas de construção, madeira. Fui lá, limpei. Um depósito. Tudinho. Exato. Fui lá, limpei tudo, tirei, coloquei lá, deixei arrumadinho. Aí comprei, fiz algumas coisas, porque eu era assim, muito assídua na igreja, então eu conhecia muito as histórias bíblicas. Então eu preparei um material para falar de Jesus para as crianças da rua. Aí comecei a chamar, então eu já trabalhava fora, né? Sabe que eu trabalhava na Aços Vilares. Então, a semana era super puxada. Eu tinha que tomar 2 ônibus para trabalhar. Aí eu voltava, ia com 2 ônibus para a escola, direto, tinha aula. Aí chegava meia-noite em casa, quase. Nossa, e no outro dia, pauleira de novo. No outro dia, de novo. E aquelas chuvas, aquelas enchentes. Nossa. Mas no sábado à tarde... E você morava onde? Desculpa te cortar. Lá em São Caetano. São Caetano, São Paulo. Isso. Eu tinha que ir até a Avenida Goiás para pegar ônibus, né? Ou pegar 2 ônibus. E assim, no sábado, tinha que ser um dia para descanso. Eu acordava 9 horas da manhã com as crianças. Tia Tia, vai ter aula, né? Eu já falei para eles que ia ter aula, que eu queria dormir um pouco mais, né? Mas eles iam lá e aí à tarde eu falava de Jesus. Foi muito gostoso porque tinham uns meninos que eram filhos de uma mãe, assim, que tinha uma vida não muito dentro das regras da sociedade, digamos assim. E eles foram alcançados, foram para a igreja, né? Teve uma outra garota que ela é da Igreja Católica e ela já me ligou várias vezes, agradecendo aquelas aulas. Olha que legal. Porque hoje ela é super ativa. Deixou marca nessas pessoas. Então foi aí que começou. Foi onde tudo começou. Você sabe, enquanto ela estava falando, eu lembrei de uma... Eu até estava mexendo aqui no telefone, ó, vocês estavam me vendo, mas era porque eu estava interessado em saber... Eu me lembro de uma palestrante no Summit. Inclusive, ela trabalhava na área de aviação. Sim. Aliás, ela foi uma das primeiras CEOs nessa área e a primeira mulher a exercer um cargo desse. Uma mulher negra a exercer um cargo desse lá nos Estados Unidos. Eu tentei fugir o nome que eu tentei achar, mas não consegui. Você sabe, ela estava falando da importância, às vezes, de uma palavra na vida de uma pessoa. De uma palavra. O que pode desencadear dali. Sim. Porque ela disse que tinha um senhor que ficava observando ela de longe e ela era ali, ela trabalhava ali no aeroporto, cuidando das coisas ali de terra ali e tal. E de vez em quando ela ia para o balcão e conversava com as pessoas e tal. E aí ele falou assim, estive observando você. Você já pensou em exercer alguma liderança nessa área? Porque você se comunica com as pessoas e eu vejo que você ama o que você faz. Ela falou, imagina eu, uma mulher negra, almejar alguma liderança e tal. Mas dali ela começou, por que não? E aquilo tocou no coração dela e ele falou 2 qualidades ou 3 qualidades que ele viu nela e através disso ela se despertou e aí se tornou essa CEO. Já pensou? Na aviação, Estados Unidos. Você vê, uma palavra que você recebeu despertou em você algo que foi importante para a sua vida inteira. Liderança e influência. Né? Liderança e influência. É importante ter esses líderes que identificam, né? Sim. E orientam as Tem pessoas. olhar, né? Eu ouvi uma vez que é a intuição treinada, né? Que é quando você fala assim, não, mas eu nem pensei, eu fiz. Na realidade, ela teve aquilo treinado de alguma forma. E aí depois ele aparece em várias situações da vida, parece intuição, mas não é. Você teve uma intuição, mas com base em conhecimentos anteriores. Né? Então, por isso, se capacitar é legal. Isso. Né? Por exemplo, esses cursos de liderança como o Summit, né? Então, você vai todos os anos participando, você vai treinando a sua intuição. Numa situação totalmente atípica, aquelas coisas elas vão contribuir. Você acha que, mas eu nem pensei. Não, não é. É uma intuição que foi treinada. Sim, olha com certeza. Show de bola. Outra. Aliás, o John Maxwell, no seu livro 21 Irrefutáveis Leis de Liderança, ele cita um atleta norte-americano que o pessoal falava para ele, mas por que você treina tantas jogadas assim? Você vai fazer isso num jogo só? Ele falou, não vou fazer elas todas em um jogo só. E para te dizer a verdade, eu não entro num jogo pensando que jogada eu vou fazer. Porque aquele momento pode me apresentar coisas que às vezes eu digo que fiz por intuição. Mas não foi exatamente por intuição. Eu fui treinado para fazer aquilo, eu lembrei disso. Mesmo. E falando ainda então sobre capacitação, já entrando nessa área, você então ele começou como missionária, começou ali na escola, mas já ali no início já estava iniciou os estudos da pedagogia? Não,
eu fiz isso daí, depois eu casei e mudei para longe, né? Então, aí eu parei. Foi um negócio que me deixou muito triste. E aí eu casei, estava morando em São Paulo, no centro de São Paulo, e aí o meu marido tinha sido chamado, né, para ser pastor. E aí ele fez o curso, só que aí eu engravidei, tive os filhos, tudo pequenininho, né? Então eu parei meus estudos. Quando o meu filho, o Yuri, nasceu, que aí já era o último, né? E ele estava com a idade de 3 anos e meio, já tinha uma escola perto, uma escola particular, que podia deixar. Foi aí que eu voltei para o curso de pedagogia, né? Aí eu fiz a pedagogia hoje é a universidade, mas era a Fundação Santo André. Né? Eu tive professores excelentes, né? Bem política a faculdade que eu fiz, né? Mas foi Santo André, né? Essa época, né? Que foi 83, 85, alguma coisa assim. E então mas foi muito bom. Aprendi muita coisa, né? Aprendi a aprender, que é o mais importante, né? A gente é uma pedagoga, né? Isso. Tive um professor maravilhoso lá, infelizmente. Eu vi ele algumas vezes depois da faculdade, mas sabe aquele professor da sua vida? Ele virou assim minha cabeça 180 graus, né? Então foi muito bom. Aí eu fiz a pedagogia. Quando estava para terminar, aí meu marido foi chamado para cá, né? Veio para Campo foi Grande. Convidado para ser pastor da Primeira Batista de Campo Grande. Vocês estavam em São Bernardo do Campo, aí vocês foram chamados para vir para cá. Isso. Aí nós viemos para cá para ter o pastorado aqui. Eu tive que parar a minha universidade lá, a faculdade lá, e aí eu fiz um pouco na Federal, mas depois acabei migrando para o CDB, porque na Federal era a especialização, o último ano, era em primeiras séries, e eu queria liderança, olha só. Aí, ó. É muito interessante. Eu queria a liderança. Então, eu fui para o CDB, que tinha essa especialização. Foi muito bom. Eu achei... aí eu fui convidada para trabalhar Primeiro, eu trabalhei um pouquinho no Joaquim Murtinho. O pessoal, na época, tinha feito curso normal, era o curso que hoje seria de pedagogia, mas um curso rápido. Né? Eu acho que eu também ia fazer. Curso técnico? Mas o normal era tipo magistério. Isso, o magistério. E aí eles estavam fazendo uma transição para ele não existir mais, existir só pedagogia. Sim. Então, eu dei aulas para esse curso lá no Joaquim Murtinho, que era um curso de capacitação para essas pessoas, para fazerem depois a avaliação do diploma, né? E para pedagogia. Trabalhei lá, aí o Colégio Batista me convidou para trabalhar lá, e enquanto isso eu fiz a psicopedagogia, e depois eu achei que eu ia trabalhar com adultos, né? E então eu fiz a didática do ensino superior, que é uma pós-graduação também. Depois eu fui para a psicopedagogia, foi um curso assim de orientação muito psicanalítica, né? Aí eu achei que eu devia fazer psicanálise. Aí fiz. Eles estavam abrindo um grupo aqui de Lacan, que eu achei muito interessante, né? A linha de Lacan. Aí fiz, mas entrei no mestrado. Aí eu comecei a avaliar, como eu era da área de educação, o mestrado para mim seria mais interessante, pensei na época. Aí eu fui fazer o mestrado. Fiz o mestrado, mas depois eu fiquei meio doente, né? Passei um tempo assim, e aí não deu mais para eu voltar. Então, agora voltei a estudar, né? Fiz o curso de teologia, né? Nesse espaço que eu comecei a trabalhar na igreja. Então, tem 23 anos que eu trabalho no Ministério Infantil. Antes, eu trabalhei também 5 anos no Colégio Batista, né? E, então, estou há 23 anos lá. E agora estou fazendo neurociências aplicada à educação. É uma pós-graduação, né? Então, eu não serei uma cientista ainda, né? Porque precisa ter doutorado, né? Você vai fazer pesquisa mesmo, né? Então, esse curso ainda não é de pesquisa, não tem a pesquisa, assim. E eu fiz... Porque, assim, eu creio... Deus já me falou um dia, né? Eu estava olhando... É tão bonito quando Deus fala com a gente, né? Sim. Eu estava entrando na sala, assim, da recepção, lá do Ministério Infantil. Aí eu olhei, assim, para dentro de uma sala, né? Olhei assim, aí vi a televisão. Aí eu senti uma voz falando assim, olha... É o evangelho que transforma. Não é televisão, tá? Tipo assim, ó. Você tem condição de ter televisão na sala? Você tem ar-condicionado? Mas não é isso que leva crianças a Jesus.
Aí eu lembrei, eu falei assim, verdade, porque o evangelho, ele transforma as pessoas que você reúne debaixo de uma árvore, como ela na África, e dentro de uma igreja com ar-condicionado e televisão e outros recursos, né? Então, assim, Deus tem falado com a gente, tem trazido, assim, esse amor pelas crianças, pela nova geração. Legal, né? muito importante. E uma responsabilidade e um peso de amor. Legal, um peso de amor por essa geração. Bacana. Gabriel, rapaz, pode falar, pai. É que eu tô intrometendo muito hoje. Você que é o host, Gabriel. Mas você pode falar o que você quiser. Você autoriza? Lógico. Tá. O Gabriel sabe por quê? Olha uma coisa. Eu peguei... E aí eu vou puxar um assunto... Eu sei que ela também gosta de falar isso. Ela disse que foi uma faculdade que ela fez, tal... E que eu acho que ela aprendeu mais sobre Marx do que sobre... Oh, não, tô falando errado. Não, como que chamava? Chama o outro lá, influenciador. Gramsci. Acho que Gramsci influenciou aquela sua faculdade lá. Com certeza, com certeza. Mas, antes só de você ir para sua resposta, o que eu achei interessante, pai, é que a gente sempre fala, né, obviamente, sobre liderança, e é importante a gente, desse começo que ela contou, toda essa trajetória, porque é legal a gente ver que o bom líder, ele é aquele que tem a parte... prática, experiência, né? Tantos anos você trabalhando nessa área, mas a capacitação, né? Sim, você vê que ela não parou de se capacitar, de estudar, de ir atrás. Então, para você que tá aí ó, assistindo, que quer se desenvolver e ser um bom líder, é fundamental você capacitar. Inclusive, a Débora, no outro episódio, né? A Débora Ibrahim, que esteve aqui conosco, ela também falou, quando eu perguntei para ela, ela falou, olha, capacitação é fundamental. Então, assim, desculpa aí, mas isso foi algo que me chamou a atenção. Não. Mas voltando agora... Eu acho que uma coisa está conectada. Uma coisa está conectada, com certeza. Justamente, ela é uma pessoa muito capacitada, e sem capacitação... Você chega num ponto, tipo assim, estabeleceu a tampa da panela. Você fica ali batendo ali, não vai passa mais daquilo, né? Não é? A capacitação é realmente muito importante. E eu percebi que ela tinha o senso crítico que ela disse, até para contestar essas coisas, porque era muito mais fácil você ser influenciada. Sim. Ou você chegou a ser, aí depois você percebeu, não? Nunca. Porque... Eu vou explicar por quê. Eu, como disse para vocês, nasci num lar cristão. Sim. Mas eu não era cristã, não tinha Deus dentro da minha vida. Apesar de acreditar nele, eu acreditava. Tem muita gente que acredita em Deus, mas Deus não mora dentro de si. E eu, aos 8 anos, pedi para o Senhor Jesus entrar dentro da minha vida, e isso foi muito forte. Eu sabia quem eu era. Quando eu fui fazer a faculdade... antes um pouco. Eu recebia... como eu fui frequente na igreja, então eu não tinha... Eu comecei a receber, para pedidos de oração, revistas contando a história de pessoas que estavam lá no ambiente soviético, na União Soviética. Então, missionários, pastores, pedindo oração. A igreja foi queimada, porque aqui... Aí eu fiquei sabendo como era a vida de um cristão num país comunista. Entendi. Então, eu sabia como... Tinha acesso a essa informação. Pessoas que morriam, pessoas que eles não estavam achando, que a família não achava e nunca mais achou, que eram cristãos, que o governo fazia vista grossa para esse tipo de justiçamento que eles faziam. E então, eu sabia como que era. Eu li alguns livros, tem um maravilhoso... Eu consegui um exemplar que tinha em Portugal, que é A Morada da Sexta Felicidade, que foi uma missionária que foi para a China, e ela, na época que a China se tornou comunista, que houve a guerra, que houve a separação e tudo mais. Então, eu via o que o regime comunista fazia quando ele era implantado. Eu li isso em livros, eu recebi essas informações. Aí, quando eu fui fazer a faculdade, foi justamente na época da abertura, né, política, das diretas já. Então, eu tinha os grupos de políticos que estavam, assim, os sindicatos eram muito fortes nas indústrias. São Bernardo e Santo André. Aquela região ali, né? Muito, muito cheio de indústrias. Sim. Então, vivia com greve. Os sindicatos eram bem atuantes, né? Muito atuantes. Então, eu fui fazer essa faculdade justamente, Fundação Santo André. Ela era inteira com esse pensamento, né, de esquerda. E os professores davam aula. Eu já tinha aprendido, como cristã, que eu tenho as minhas respostas e tenho as respostas que o professor quer ouvir.
né? Quando você entra nessa área de evolução e tudo mais. Então, a criança, o adolescente cristão já sabe responder. Ele responde o que está escrito no livro que o professor quer. E a fé dele está guardada, né? Então, eu já cresci assim. Aí, quando eu cheguei lá, na faculdade, eu via que eles estavam colocando as coisas como assim, olha, isso aqui é péssimo e isso aqui é maravilhoso. Aí eu falei, professora... Já tinha ali uma ideologia, uma maneira de ensinar. Sim. Por quê? Eu aprendi com esse professor que eu falei que é maravilhoso, professor de filosofia, professor Sebastião. E, ele nos deu um material uma vez que falava sobre os 13 tipos de doutrinação. E um deles é quando você pega e fala assim, olha, esse aqui é o melhor. Quando você fala esse aqui é o melhor, você disse que o outro não é. Então, isso é doutrinação. É quando você passa alguma coisa para alguém de forma não clara. Se eu chegar aqui para você e falar assim, olha, eu sou cristã, sou conservadora, então eu penso assim, 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 eu não estou doutrinando, porque eu me abri para você. Agora, se eu chegar aqui e eu falar assim, olha, gente, é certo ser de direita, porque direita é assim, 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 tal, tal. Mas eu não me abri, que eu estou falando isso porque eu acredito, mas tem essa outra área aqui, que é a esquerda, quem quiser pode acreditar nisso, mas eu acredito nisso. Então, quando você faz de forma, assim, velada... Aí é doutrinação. É doutrinação. Ah, que interessante. Então, nas escolas, a doutrinação corre solto. Porque ela vem desse jeito. Mas o professor, ele está num lugar de fala, num lugar que dá autoridade para ele. Outro tipo de doutrinação é você dizer que é científico. Lembra da época hoje está em alta, né? É ciência. Quando teve aquela época da epidemia, eu falei, gente do céu, eu nunca imaginei que eu fosse ver isso de uma maneira tão forte. Você falar que aquilo é científico, pronto, ninguém pode contestar. Porque a ciência se tornou o Deus da nossa época. Verdade. E outra coisa que é interessante é que a ciência que fala que é o lugar da dúvida, que você não tem certezas, na realidade colocou dogmas. Que ninguém podia... E se ela coloca dogma, ela se torna religião. Religião, é. Não é? É verdade. Então, assim, eu fui para essa universidade e eu vi os professores fazendo isso. Só que isso, assim, não me afetava. Eu chegava em casa... Sua base era forte, era firme. Sim. Eu falava para o Gil, meu marido, né? Falei, Gil, se tivesse armas do lado de fora, o pessoal pegava e saía atirando para tudo quanto ela... Não precisava saber de tanto ódio que eles colocavam. Olha. Ódio? Ódio. Ódio. É o pessoal do amor. Essa é a palavra. Essa é a palavra certa. Ódio contra os governantes, contra um chefe. Então, quem tinha um chefe, ele já olhava para o seu chefe como uma pessoa má. Né? Então, foi muito isso. Então, eles colocavam... Os autores que eu li, a faculdade inteirinha, eles eram todos de esquerda. Eu vi aquelas coisas, né? Eu li os 8 livros, acho que é 8 ou 6 ou 8 livros do Paulo Freire. Eu li todos. Eu tenho a coleção de 3 livros, os poemas de Macarenko. Então, assim, Vygotsky, né, que é muito forte também. Eu li também os livros dele. Então, eu li todos esses livros e eu ia colocando, quando eu via que era alguma coisa que não era muito, assim, que eu não concordava muito, eu colocava do lado, né? Por exemplo, o Vygotsky, no prefácio dele, naquela época eu vi, que ele fala assim que ele quer procurar uma pedagogia, uma educação que ela responda ao social. Ao social que era a visão social que ele tinha da sociedade. Então, ele estava querendo aliar um jeito de fazer educação junto com a visão política que ele tinha, né? Então, aquilo ali, você lê, você entra aquilo ali sem uma visão crítica, você acaba sendo manipulado. É, né? Verdade. Então, assim, eu comecei a prestar atenção nessa doutrinação desde essa época, né? Desde essa época. E foi importante você conhecer também o material desse outro lado para ter ainda mais argumentos, para talvez até ficar mais firme na sua fé, que já era bem forte ali, por né? exemplo, Gramsci, eu li, e na hora que chegou numa frase, eu falei, meu Deus. Falei, não. Aí não dá, né? Tá errado isso aqui, tá demais. Ele fala assim, que o proletariado tem que tomar o poder. Nem que para isso tenha que pegar em armas. Olhei. Então, nós somos um país que é totalmente sem armas, né? Então, falar em armas... E eu olhei aquilo e falei, não, isso está errado. Isso não é para mim.
Então, eu vi que o Gramsci, ele é o novo Marx, né? Porque o Marx, ele falou de uma visão social e a Revolução Bolchevique, por exemplo, em Cuba, foi uma revolução com muito sangue. Sim. Aí o Gramsci falou assim, não, vamos ter uma revolução mais cultural. racional. Então, vamos destruir a sociedade por dentro. Por dentro. Então, aí foram para as universidades, as peças de teatro. Eu assistia lá em São Paulo, às vezes eu tinha que assistir, o professor mandava. E você via muito, aí na hora de discussão lá vocês viram aquilo ali? Aquilo ali é o governo, aquilo ali é não sei o quê. Olha. Então, o teatro também foi impregnado disso, a literatura. Né? Cinema, né? Cinema. Música. Então, assim, a gente teve muito disso. Né? Entendi. Então, eu fui vendo essas coisas e isso, assim, acabou, hoje, assim, me fazendo ver a situação atual, né, com outros olhos. Eu aprendi muito com eles eram muito bons. E eu aprendi, inclusive, assim, como fazer política, como você... Era muito interessante. O Gil, né, meu marido, ele falava assim, você está fazendo pedagogia, mas vai sair formada em ciências políticas. Porque o curso de pedagogia tem muito de política. E numa faculdade que meus professores eram de esquerda mesmo, né? Eles vinham com a camiseta com estrelinha do PT para dar aula, né? Nossa. Tinha uma que tinha uma estrelona. Né? Não era nada velado, assim, era tudo... Nisso não. E aí, assim, foi bom, eu aprendi. Eles têm coisas muito... A gente não pode... Como o Paulo diz, a gente tem que aprender de tudo e reter o que é bom, né? Então, eles eram muito bons. Eu procurei sempre respeitá-los. Eles eram autoridade. Correto, com a certeza. gente tem que respeitar, Sim. né? Mas, de vez em quando, eu fazia umas perguntas assim que eles falam, meu Deus, e agora para onde eu vou? E agora, como que eu respondo isso aí? As outras aulas, né? Aí eles começavam a dar aula assim, olhavam assim para mim, tipo, você fica quietinha aí no seu canto. Não vai me atrapalhar. Mas assim... Para líderes aí que estão nos vendo, né? Pais e mães que lideram nas suas casas, que a gente fala, né? Que você tem que liderar onde você estiver. Profissionais da educação, pessoas, enfim, que trabalham com o público infantil. Qual que é a principal diferença, assim, da educação de um adulto para criança? E já, se você puder, enfim, acrescentar nessa resposta, assim, como que a gente faz para que as nossas crianças não sejam doutrinadas nas salas de aula? E aproveitando sua pergunta, Lógico, Gabriel, perfeito. Eu estava na curiosidade de saber isso que você está perguntando. Sabe por quê? Também eu percebi uma outra coisa. A Vasti é uma mulher. Você viu quanto tempo ela deu umas pausas para cuidar da família dela? Estava fazendo tal coisa, eu parei porque aí nasceu meu último filho e tal. Ela é uma mulher, vou falar interdependente, né? Você está no meio de um todo. Ela lidera, ela é uma líder conhecida, muito respeitada pelo marido, porque o Gilson fala dela assim, cara, minha mulher sabe coisas assim. Ele aumenta bastante. Para o conhecimento dela, o que ela me fala. Então, vocês têm uma boa relação na família, isso que você perguntou. Eu queria já que ela falasse um pouquinho isso, porque, sabe por quê? Depois do movimento feminista, parece que isso que você fez seria totalmente... Como você vai parar? Você tem os mesmos direitos. Seus sonhos, seus planos. Mas ela viu isso, a oportunidade também, quando você falou lidere onde você estiver, dela educar também as crianças que estavam sob a tutela dela, dentro de casa. Lembrar assim, lá da sua primeira orientação, né? Se eu compliquei a pergunta, ela vai ficar... Não, mas é isso aí. Entender. Ela sabe responder, ela é fera. Eu realmente fiz essas pausas porque eu tinha consciência, né? De que os meus filhos, eles eram pessoas. Pessoas, eles não eram crianças, não eram bebês, eles eram pessoas. E essas pessoas precisavam do conhecimento, da educação, dos limites, né? Sim. Então, eu sempre fui muito beijoqueira demais, mas eu era firme também. Sim. Até porque o meu marido, né, o Gil, ele trabalhava em 3 empregos. Nossa. Em 2 empresas durante o dia, uma de manhã e outra tarde, e à noite ele ia para a igreja. Nossa. Então, eu tinha que ser aquela amor e também... lei. Né? E então eu sabia que essa fase eu iria perder. Então muitas mulheres elas não querem parar a carreira. E o que acontece? Elas realmente não param a carreira, só que elas perdem aquela fase maravilhosa das crianças
que são os primeiros anos, que é a formação da psique, a formação do caráter. É tudo na primeira infância, né? Alguns dizem até 7 anos, outros dizem até 5 anos. Sim. Então, essa é uma fase que não se pode perder. Então, para o pai, para a mãe, é uma fase linda. E que foi perdido porque tivemos uma geração assim, porque houve uma chuva, assim, uma inundação de informações nos meios, né, de comunicação, de que a mulher tinha que cuidar dela, da sua carreira. Então, sabe, trouxe um egocentrismo para a mulher, né? E a gente sabe que a mulher e mãe, ela é uma pessoa que se doa. Isso faz parte, né? Da gênese da mulher. Então, assim, eu vi que eu tinha, que são os meus 3 filhos, eles precisavam disso. Então, foi duro, não é fácil, né? Mas a gente também precisa encontrar nessas coisas a alegria, né? Então, foi muito gostoso estar com eles, ensinar coisas da palavra de Deus, ver eles decidindo de forma correta, né? Que nem nós tivemos uma situação com a Aline, que ela tinha uma menina na escola que mordia ela. E falei, e agora? Fala para minha filha bater nela. E eu sei que muita gente aqui não vai concordar comigo. Por quê? Os pais falam assim, bateu? Então você vai bater nele, se você não bater, eu que vou bater em você. Nossa. Tem pai que faz isso. Né? Tô ligado. Porque quer que o filho reaja. Só que nós que somos pais, nós temos que ver o que a Bíblia diz sobre isso. Eu tinha lido naqueles dias que a gente, em Provérbios, que quando você tem um inimigo, você tem que dar um presente para ele. Essa é a forma de você ganhar. E aí eu falei assim, é a oportunidade de eu ensinar minha filha isso daí. Aí eu comprei umas balas, falei, filha, dá para ela. Quem sabe você vai, né? E aí ela foi e deu. Mas a menina continuou mordendo. Aí um dia essa menina jogou água na Aline na hora do intervalo e a professora viu. E aí a professora, acho que já tinha visto, já tinha ido lá conversar, porque ela vinha com a arcada dentária superior e inferior inteira, todos os dentinhos, né? É duro, mãe, né? Ver assim. Aí ela foi, nesse dia que a menina jogou a água na Aline, aí a professora encheu um copo de água e falou para a Aline jogar nela. E a Aline não queria jogar. Ela falou, tô mandando você jogar. Olha. Aí a Aline jogou, mas ela não gostou, né? E ela continuou dando bala para essas meninas. Essa menina não mexeu mais com ela, né? Falou, olha aí, funcionou. O que é legal é que quando ela estava na faculdade, aqui na UCDB ela estava fazendo comunicação e tinha umas meninas que ela achou que não iam muito com a cara dela, né? E aí ela desceu, ela me contou só depois que aconteceu. Ela falou, mãe, hoje eu fui lá na cantina e comprei uns chicletes e dei para umas meninas lá. Lembra aquelas meninas que eu falei que eu acho que elas não vão com a minha cara? Eu olhei e vi qual era o sabor que ela gostava. Ela sempre descia e comprava esse chiclete. Olha. E eu prestei atenção para ver qual era o sabor. Aí eu comprei e dei para ela. Ela ficou assim com as outras meninas, assustada assim. Ué, por que isso, né? Eu falo mal dela, ou olho, ou dou risada, qualquer coisa, e ela vem me dar um presente. E ela, por que ela fez isso? Que ela aprendeu aquela experiência. Então, ensinar os nossos filhos, se a gente tem uma ideia de que ser pai é ser líder, você está capacitando essas crianças para enfrentar problemas, resolver problemas. Eu não estava ali na hora. Eu não dei a dica para ela. Mas ela resgatou lá atrás. Que legal, hein? Essa é uma lição de liderança, hein, Gabriel? Com certeza, com certeza. E assim, para quem tá nos assistindo aí, se você pudesse dar algumas dicas, assim, de... Às vezes a criança chega, né, com alguns papos estranhos que aprendeu na escola, até mesmo essa questão da doutrinação, né? O que fazer, assim? Já repreender de cara, já brigar, ou não mostrar que aquilo tá errado e por que tá errado? Como que lida com essa situação? Lá na nossa igreja, né? Então a gente trabalha ensinando os pais, dando capacitação assim, para os pais, para eles serem pais discipuladores. E nós temos um projetinho, né, que a gente fala para os pais, olha, seja um discipulador do seu filho. Como que você vai fazer isso? Você não pode começar a fazer isso na adolescência. Né? Você tem que começar, o certo é você começar na primeira infância ou na segunda infância, que seja entre 7 e 10 anos, se tem um filho assim, né, nessa idade. Então, a dica eu comecei a pensar como que eu poderia sugerir um discipulado para os pais, sendo que pai trabalha fora, a mãe trabalha fora, tem aquela correria. Esse é o pai, o casal do nosso tempo hoje.
Então, eu falei assim, tem que ser uma coisa fácil, que ele não sinta um peso. Então, a sugestão era, durante a semana, você tem que ir na padaria. Chegou do trabalho, tem que ir na padaria? Não vai sozinho. Vai com um dos filhos. Põe lá, conversa com ele, toma um suco lá. O que você quer? Você quer uma coxinha? Come aquilo ali? E aí, filho, como é que tá a escola? Aí ele começa a falar. Aí você fala, legal. Presta atenção nisso, presta atenção naquilo. Bacana. Né? E isso vai... O que acontece? Além de você estar sabendo o que está acontecendo com o seu filho, você está abrindo um canal de comunicação com ele, está desenvolvendo uma amizade. Uau. Por quê? Para você falar sobre questões mais profundas com o seu filho, ele precisa confiar em você. E a confiança não vem de uma hora para outra, ela é construída. Né? Então, se o pai vai fazendo isso toda semana, ele sabe que tem um dia que o pai vai com ele na padaria. Mas essa semana eu vou ter que viajar, vou ficar fora o pai. Não vou poder, não tem problema. Fala, filho, eu vou dar uma ligadinha no nosso dia, vou dar uma ligadinha para você. Tá, papai vai viajar. Ou a mamãe vai ficar no meu lugar, a mamãe vai sair com você. Os pais podem fazer uma troca, uma semana um faz, uma semana outro faz. Não precisa ser nada pesado, não precisa ser nada assim, dia e hora. Começou agora, acabou. Acabou. Filho, vamos embora. Não é assim. Não é um programa ali, né? Exato. Nossa, tem que ser retinho, né? Exato. Então, isso vai fazer com que, quando ele chegar na adolescência, ele vai ter liberdade. Eu vejo as minhas netas, né? Elas estão nessa fase, assim, já entrando na adolescência. Então, já vários assuntos a gente conversa. É muito engraçado. Eu tenho que me segurar porque eu tenho vontade de rir, né? Não posso, né? Aí depois eu dou muita risada. Por quê? Elas são tão espontâneas, elas falam as coisas de uma forma tão aberta. Por que isso? Confiança. Confiam em você. Né? Então, a confiança, ela é desenvolvida. Os pais precisam desenvolver isso para terem acesso ao coração desses garotos, né? Então, é muito bom. Outra coisa que é muito boa é a gente contar a nossa história. Porque, de verdade, o que acontece com os pais de filhos adolescentes é que eles esquecem a sua própria adolescência. Todo mundo na adolescência teve problema com o pai, com a mãe, com o irmão. Só que depois ele cresce, fica adulto, tem filho, e não entende que... Você não foi assim? Né? Então, é bom, assim, o pai, nessa fase, dar uma revisada na sua própria vida, nas coisas que fez, e até conversar com o filho. Olha, eu errei. Sabe por que eu estou falando isso para você? Porque eu fiz a mesma besteira. Então, não faça. Não faça. Toma cuidado com isso, porque eu não tomei, ninguém me falou para tomar cuidado. E aí, olha, entrei pelo cano. Não pode, filho. Tal. Então, ele vai olhar alguém que ele confia, alguém que também erra. Que ele também pode contar, eu errei, olha, né? Sim. Você tem o seu pai, além de ser uma pessoa que é confiável, ele é uma pessoa humana, que ele errou, vai entender seu erro, né? Legal. Sensacional. Vulnerável é a palavra. Vulnerável, porque isso. Transparente. Aproxima, né? Exatamente, aproxima o ser humano. Essa lição aqui é mais uma lição que a gente guarda aqui pro Liderando com Fé, né? Show de bola. Quem é esperto já anotou isso aí. Já pronto. Que é um grande pilar de como você educa, de como você discipula, é desenvolver essa questão da confiança. Quando alguém confia em alguém, ele se abre, ele percebe que uma pessoa em quem ele confia é justamente aquela pessoa que ela tem segurança, que ela sabe que está ali para ajudá-la, né? Não só aquela repreensão por repreender. Você não pode... Você está me fazendo passar vergonha. Não, então não é por causa de mim, é por causa de você, né? Mas não, porque eu notei a hora que você falou assim, olha, filho, na adolescência, por exemplo, eu fiz isso daí. Quer dizer, você não está repreendendo porque, olha, você vai me fazer passar vergonha. Se você está corrigindo para o bem dele. E ele pensa, poxa, o meu pai não quer que eu tenha uns perrengues aí. Eu acho interessante, né? Porque o filho, né? Outra coisa que é muito interessante é que os pais acham que é óbvio o filho fazer algumas coisas corretas. E ele fala assim, mas como é que ele faz uma coisa dessa? Todo mundo sabe que isso é errado. Tipo drogas, né? Mas todo mundo está falando que drogas é errado. Não. Todo mundo está falando na minha história. Esse garoto começou aqui.
Ele nunca ouviu sobre drogas. Tudo que você já ouviu, você precisa ser repassado. Como se fosse, não. É a primeira vez que ele vai estar ouvindo isso. Sim. E os pais acham, porque eles fazem uma mistura dele com o filho. Uhum. Não, quem sabe muito, quem já ouviu muita palestra sobre droga, sobre namoro, casamento, como tomar cuidado, foi você. Seu filho, não. Precisa comunicar isso para ele. Então, assim, essas palestras sobre esses assuntos, o ideal, assim, todo ano, por exemplo, numa igreja, numa escola, falar, ou a cada 2 anos fazer um evento bem legal e falar sobre isso, sabe? Porque esses garotos não sabem sobre drogas, eles não sabem como enfrentar, não sabem mesmo, porque eles chegaram na vida agora. Você tem que olhar o filho como se fosse um ET, que assim, veio de outro planeta. Imagina que você está com um ET. O ET chegou lá, ele não sabe que tem que atravessar na faixa. Você é óbvio que tem que atravessar na faixa. É óbvio para você, terráqueo. Para ele, não. Então, os nossos filhos, eles são assim como se fossem seres de outro planeta, nesse sentido de não conhecer as coisas, né? Então, a gente tem que conversar com eles. Bacana. E você estava falando na sua resposta sobre essa questão de criar uma amizade com o filho, né? Infelizmente, hoje a gente vê muitos filhos que não honram, que não respeitam seus pais, né? E que os pais muitas vezes não sabem lidar com isso, acaba até passando a mão na cabeça. Você vê aquelas crianças que batem nos pais, etc. Como que administra essa linha aí que eu acho, na minha visão, que é bem tênue, assim, entre ser amigo, mas também é pai, é mãe, é autoridade na vida do filho, né? A relação de autoridade, de poder, ela começa quando a criança nasce, né? Então, ela olha para o pai e fala, nossa, que cara grandão. Ele me pega no colo, ou a mãe, né? Ela dá comida para mim. Então, ela começa a criar aquela ideia de que esse cara eu preciso respeitar, né? Entendi. Mas ainda é aquela coisa muito embaçada, vamos dizer assim. Aí, quando ele entra na época da fala, que a gente já pode ensinar algumas coisas. Então, por exemplo, quando a criança começa a querer bater, né? Quando a mãe, eu sempre falo assim, quer saber como que é o pecado? Olha, uma criança de 1 ano e meio, os bichinhos já... Porque você fala assim, não pode pôr a mão na tomada, o que ele faz? Levanta a mão para bater. Ele está indo contra a sua autoridade. Sim. São os primeiros sinais, assim. Então, a gente precisa olhar sério, falar baixinho e falar, não pode. Então, a primeira infância é essa fase onde vão ser colocados os pilares. Os pilares são as coisas, é fundamento. Então, é aquilo que vai ser construído todo um prédio da vida em cima. Então, são coisas como respeito às leis, respeito aos mais velhos, respeito à autoridade, e nessa o pai está junto. Então, assim, a gente tem que brincar, mas a gente não pode confundir a relação do pai com o filho. Ele é pai, ele não pode ser amigo. Dentro da paternidade, a amizade existe. Sim, existe, ele vai ser amigo. Dentro desse círculo da que é a paternidade. Não é uma coisa, não, eu não sou pai, eu sou amigo. Então, tem muitos casos hoje, vocês devem já ter visto, até em filmes, falando que a filha é que é a mãe da mãe. Porque a filha tem mais juízo que a mãe. Gente, isso não existe, não poderia existir, né? Então, é muito gostoso quando você faz isso, porque a Bíblia ensina, né? Que os filhos devem obedecer aos pais, né? Que os filhos são a coroa dos avós, né? Que seriam os netos. Então, a gente vê assim, muita coisa linda que está na Bíblia. Sim. Você vai seguindo, você consegue ter essa relação, né? De paternidade, de confiança, sem que isso você perca a sua autoridade para chamar a atenção. Bacana. Muito legal, hein? A gente... Infelizmente, quando a conversa é boa, o tempo passa rápido, né? Rápido. Mas ainda tem um tempinho ali, vixe, ainda tem. Eu quase li uns 3 livros antes para falar. A gente pode fazer a parte 2. Mas... vai ter que ter, com tanto conhecimento assim. Tem Não, que Não, é tipo aqueles episódios, sabe? De minissérie. Entendi. Sabe? Tem episódio 1, da fase 2. Minissérie, você foi longe, hein, pai?
Longe, Agora né, é série, pô, série, Netflix, tal, minissérie. Minissérie já faz tempo que não é, né, Gabriel? Tranquilo. A gente tem que conversar com eles com um glossário do lado. Minissérie agora é episódio. Temporada. Mas você sabe que eu já noto que até a geração milênio, sua geração, já tá tendo dificuldade de conversar com a geração Z, né? Isso é interessante, né? Impressionante. E assim, uma pergunta que eu tenho é referente, inclusive a gente até conversou também com uma outra educadora que esteve aqui. Quem ainda não assistiu esse episódio, assista, tá muito bacana, que é a Thalita, ela é uma das diretoras do Colégio Harmonia. E a gente... Amiga da Emily. Amiga da Emily. Inclusive, um abraço pro Yuri, pra Emily, pra Aline, pra todo mundo aí, a família Breder. Eles são apaixonados por vocês também. E assim, a gente tem visto um movimento que infelizmente tem crescido muito, cuja ideia tanto do Estado, e muitos pais têm adotado isso, infelizmente, que hoje a educação, assim, né, estão querendo dizer que a educação das crianças deve ser principalmente do Estado. E não da família, né? Como que você vê esse movimento? Como que você enxerga isso? E qual que é a sua opinião para os pais que pensam dessa maneira? Antes de responder a sua pergunta, nós estamos montando lá na igreja um curso de cosmovisão cristã para crianças. Olha que legal. Todos podem participar? Sim, principalmente os da escola do mini discípulo, que eu quero os pré-adolescentes, porque eu quero que eles entrem na adolescência, vão lá para outra área da nossa igreja, um pouco mais preparados, né? Não lá na igreja, mas na escola, né? Eles vão para uma outra fase. Eles vão sair do Ministério Infantil. Então, nós estamos fazendo. Esse primeiro curso, assim, ainda não vai estar, assim, redondinho como eu gostaria, porque eu sou meio sonhadora, assim. Eu queria trazer o Daniel Lopes, não sei se você conhece. Maravilhoso. Ele usa óculos? Usa. Acho que eu sei quem é. E ele é cristão, ele é presbiteriano, né? Sei, sim. E ele fala muito sobre política. Eu queria trazê-lo. Ele é muito bacana. Eu queria fazer um mini summit. Nossa, ia ser show. E eu queria fazer ele fechar. Enfim, e aí as crianças precisam ter essa visão. O que a gente precisa saber? Como eu falei, o curso de pedagogia, ele tem muita política. Por quê? A escola... ela é uma área de formação de mente das pessoas. Então, a escola é muito importante para qualquer governo. Então, muda-se o governo, muda-se a orientação das escolas, de como pensar, de como agir. Então, esse negócio que as crianças são do Estado é de uma visão política. Isso aí não é uma ideia... Não é por acaso. Não é por acaso, não é de educação só... Entendeu? Isso daí é político. Então, quando você vê alguém pregando isso aí, é alguém que pensa como pensam as pessoas da esquerda, que as crianças são filhos do Estado, não são dos pais. Então, você tem os filhos, eles são do Estado. Aí eles vão para uma escola, ficam o dia inteiro aprendendo o que eles acham que é certo. Porque o Estado quer formar pessoas que sejam um exército intelectual, no caso, que possa atender ao que eles falam. Sim. Então, a gente tem que ter essa visão de que todas as nossas ações são políticas. São políticas e, às vezes, são partidárias. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Então, se a gente ficar prestando atenção, os pais prestarem atenção, existe muita gente boa na internet, muita gente que... pode seguir, que são professores, eles vão capacitar os pais para que os pais tenham essa visão e possam conversar com seus filhos. Né? Legal. Importante o posicionamento dos pais em relação a isso, né? Não terceirizar, porque hoje também a vida, né, as pessoas que pensam dessa maneira dão desculpa, mas a minha vida é muito corrida e tal, e deixa o filho lá o dia inteiro na escola, à noite não chega, também não conversa, já tá muito cansado, já tem compromisso à noite, mas muito importante esse posicionamento da família, né? Só uma coisinha, uma das minhas netas veio falar assim, vovó, mas não é errado uma criança que ela está grávida, ela ter que ficar com o bebê? Olha. Ela. E ela é uma menina muito crente. Muito crente, ela é muito séria. Ela ouviu isso de alguém e ela ouviu de uma forma muito convincente. Que ativou, pelo menos a curiosidade, ativou nela, né? Sim, ela estava pendendo para esse lado. Aí eu falei... Eu acho que é muito injusto mesmo, filha. Porque você pensa, ela engravidou de um cara que ela não quer, de um jeito que ela não quer. Eu falei, mas
criança não tem direito de nascer? Ela já está lá, ela quer nascer. Então, o que a gente fala? Se a criança, né, uma criança engravidou, uma adolescente engravidou, e foi numa situação dessa, suporta esses 9 meses, tem o bebê, dá para alguém. Né? Essa criança tem o direito de nascer. E aí você não precisa suportar aquela situação. Eu vi que aquilo aquietou o coração dela. Olha aí. Porque foi de encontro com o que ela já sabia e cria, né? E resolveu de uma forma melhor. Então, você vê, se eles têm confiança na gente, eles falam as coisas. É, legal. Show de bola, hein, pai? Show. E agora a gente tem aquele momento que eu tenho certeza aí, como ela é muito capacitada, ela já leu inúmeros livros e todos os convidados aqui a gente pede para indicar um livro. Se você puder aí deixar um livro que você acredita, principalmente nessa área da educação, pode ser, ou algo que você acha bem bacana para os nossos ouvintes aí, a nossa audiência poder ler. Tem um livro, eu não peguei o autor, né? Dificilmente lembro o autor, mas é um livro que chama Pais Discipuladores. O nome é Pais Discipuladores. Show. É muito bom para quem não sabe nada, tal, poder ler. Eu acho muito interessante esse livro. Da área assim, de neurociência, eu tenho lido, tem um que eu achei muito, muito interessante, comecei a ler agora, que é Como o Cérebro Cria. Achei muito interessante, porque ele fala das formas, dos tipos de criatividade que a gente tem. Né? Que é por exemplo, uma criação que já existe, com base nessa, você cria essa outra. Aí tem uma que ela existe, você quebra ela. O microfone não. Você quebra ela e faz uma outra coisa. Então, tem vários tipos de criatividade. Então, foi interessante, porque eu li o livro, eu saí na rua e falei, isso daqui é essa, isso aqui é essa. Os prédios que eram assim, eles hoje estão virando. Estão fazendo tudo em outras formas, como se eles estivessem em movimento. Né? É muito interessante. Então, esse daí é muito legal. Tem outros livros na área de neurociência, mas eu acho que... Esses dois aí já ficam muito bacana. Show de bola. Pai, vamos ter aquele momento especial com a sua palavra aí, uma de sabedoria e fé aí hoje pra galera? Rapaz, eu tô até meio constrangido, viu? Diante de tanta... sabedoria aqui, conhecimento. Sabe o que eu estou pretendendo fazer aqui, Gabriel? Deixar um momento assim para professora Vasti falar um versículo, porque ela citou, ela estava com vontade de falar para todo mundo ler a Bíblia, entendeu? Eu sei que a Bíblia é o livro predileto dela, eu sei que ela já me falou. Então, mas... Vasti, a gente tem esse momento aqui em que pega a Bíblia e dá uma palavra de sabedoria. Você tem algum versículo que você gostaria de deixar e passar uma mensagem para quem está assistindo a gente nesse momento? Eu comecei a memorizar alguns versículos do Salmo 85, mas eu não vou tentar falar aqui porque eu tenho medo de esquecer. Mas um deles é assim: Senhor, endireita os meus caminhos para que eu ame a tua palavra. Olha. E eu acho muito lindo, porque a palavra de Deus, ela é fundamental. Para tudo isso que eu sei, que eu faço, é a palavra de Deus. Por quê? A palavra de Deus, ela é... A gente fala às vezes assim, a Bíblia é a palavra de Deus, mas a gente não para pensar que é um livro que foi responsável pela organização intelectual, social, política também, de civilizações, de pessoas e civilizações, através dos séculos, desde o Velho Testamento. Então, é um livro que passou por pessoas em várias etapas, né, da humanidade, né? Quando você vê os grandes reinos e tal, e você vê que a palavra de Deus, ela é como se fosse um livro de português que tem as regras para você falar a língua correta. Né? Então, a palavra de Deus, ela tem as regras para você crer e pensar corretamente. E isso vem passando, né? Geração então, em geração. A palavra de Deus é tudo. Pais que leem a Bíblia, e aí vai mais uma dica. Pais que leem a Bíblia com os filhos, que os filhos leem a Bíblia, eles são melhor
em português, em literatura. E se você é melhor em português, você é melhor em todas as matérias. Sim, porque o português... interpretação de tudo. Até para você entender um problema de matemática, você tem que saber ler, né? É verdade. Então, a palavra de Deus, ela faz isso. Então, eu vejo, muitas vezes, lá na igreja que eu recebo, crianças que não sabem ler. Eu já sei que os pais não leem a Bíblia com eles, que eles não leem a Bíblia durante a semana. Então, a palavra de Deus, além de trazer todos esses conhecimentos que fazem a gente decidir corretamente numa situação de crise, ele também é um capacitador. Porque você aprende história, né? História mundial, você aprende coisas sobre você mesmo, reflexão pessoal, né? Você fica intelectualmente robusto. Exatamente. Um abraço para os nossos amigos da Escola do Discípulo. Tem um cara lá, os dois, você gosta muito, né? Sim. O Yuri lá, o pastor, filho dela, tá lá ensinando muito. Bom, mas é isso, Vasti, a gente quer te agradecer mais uma vez. Muito obrigadão mesmo. Você, inclusive, aqui, ó, dando um testemunho meu. Porque a Vasti me conhece desde pequenininho. E a gente chama ela carinhosamente de tia Vasti. Porque eu também aprendi muito com ela lá no Mini, lá na nossa igreja, na primeira igreja batista aqui. Deu muito trabalho. Dei um pouquinho de trabalho, mas fazer o quê, né? Ela me aguentou, ela teve misericórdia da minha vida. Chamar seu pai pra estar aqui. E ela me ensinou muito. E eu tenho certeza que, assim como me ensinou muitas pessoas... tem deixado uma marca aqui, não só na minha geração, mas em muitas gerações. Amém. Que Deus continue te abençoando. Você é sempre bem-vindo aqui. Vamos marcar já o próximo episódio, né? Eu quero pedir perdão porque eu gostaria de ser muito melhor. Esse é um peso para mim. Eu sei que eu poderia ser bem melhor. Todos nós, né? Mas muito obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço. E é isso, né, pai? Sim. Mais um episódio chegando ao fim. Deus é bom. O tempo todo. O tempo todo. Espero aí que, assim como nós aqui, eu e meu pai aprendemos muito com a Vasti, você também tenha aprendido aí lições preciosas. Então, ó, nos vemos aqui na próxima quinta-feira, às 19 horas. Não esquece aí, ó, de comentar, curtir, se inscrever, compartilhar esse episódio. Nos siga também lá no Instagram. Ativa o sininho. E é isso, gente. Deus abençoe muito você, sua casa, sua família. Amém. Forte abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Este podcast é um oferecimento. Mais Cor Tintas e Revestimentos. Juntos vamos colorir e revestir os seus sonhos. SFI Chips MS, provedora de soluções em serviços de preparação eletrônica automotiva. Daniele Mitani, Arquitetura e Interiores, transformando os sonhos da sua família em ambientes acolhedores e personalizados. Espaço Malbec Eventos, tornando o seu evento verdadeiramente especial. E Bote Marketing na sua empresa.